Graça e paz, que bom retornar a você com mais uma oportunidade da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está inscrito em meu canal, você que me ouve pela primeira vez, que o Senhor Jesus possa falar muito ao seu coração com essa mensagem. Essa mensagem ela foi gravada na Rádio Sudoeste, 96,9, rádio da nossa região dos Lagos. Esse meu retorno à Rádio Sudoeste, no programa Jeová a Chamar, foi possível porque o diácono Ubiratã e a sua esposa, diaconisa Gleide Valéria, me proporcionaram esse retorno. E fica aqui o meu agradecimento pelo honrado convite que me foi confiado. Nessa mensagem você vai ouvir muitas coisas que vão edificar a sua vida. Nessa mensagem você vai aprender que o problema não está em Deus nos abençoar. A grande dificuldade é nós administrarmos as bênçãos que Deus tem nos confiado. Que essa mensagem possa falar muito ao seu coração. Deus te abençoe e vamos à palavra do nosso Senhor Jesus. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Não se detenha, se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença. Senhor, eu não posso perder a tua presença, Pai. Vem nos inundar com a tua presença, oh Deus. Oh, vem, Senhor, queremos mais da tua presença, tua presença, tua presença. Glória a Deus, aleluia. Nós aqui sentimos a presença do Senhor Jesus. Eu não sei se você onde está sentiu, mas passe a sentir a presença do Senhor. Se entregue totalmente ao Senhor Jesus. Jesus está contigo, não temas. Jesus é sempre contigo, não temas. Jesus é o remédio para curar toda ferida.
Jesus é o remédio para te curar agora, neste momento. Jesus é quem cuida de você e da tua família. Acredite, irmão. Acredite, irmã. Jesus pode todas as coisas na tua vida. Pode todas as coisas na tua vida em nome de Jesus. Ele pode todas as coisas na tua vida, acredite. Se entregue totalmente a Ele nesta tarde. Você que ainda não aceitou Jesus, aceite Jesus nesta tarde. Não deixe para amanhã, não deixe para outro dia. Aceite agora em nome de Jesus. Ele pode mudar a tua história nesta tarde. Ele pode mudar a história da tua família nesta tarde. Acredite, creia. Ele pode todas as coisas. Pode todas as coisas. Acredite. Irmãos, já quero passar a oportunidade para o pastor Marcelo Rocha, que vai estar ministrando a palavra de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Ouça agora a palavra de Deus para o seu elevo espiritual. Paz, amados ouvintes da Rádio Sudoeste, que bom estar retornando à amada rádio e tendo a oportunidade de chegar até os irmãos com a palavra do Senhor. Agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço ao diácono Biratã, sua esposa diaconisa Gleide Valéria. Quero mandar um super beijo para minha família, minha esposa Dayana, os meus filhos Marcela e Marco José. E quero te convidar agora a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Joel, capítulo 1. Vamos ler dos versículos 1 ao 5. Joel, capítulo 1, dos versículos 1 ao 5. Joel você vai encontrar depois de Oséias, que está depois de Daniel. Joel, capítulo 1, dos versículos 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, o filho de Petuel. Ouvi isto, vós filhos, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos e vossas filhas. O façam a seus filhos e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. E o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai. Uivai, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Glória a Deus, aleluia. O livro de Joel, ele relata uma grande devastação que ocorreu na plantação em Israel. E isso veio através das pragas dos gafanhotos, mais ou menos uma data provável, 830 a 829 a.C. De tudo que Israel estava produzindo, a uva era o elemento principal do crescimento econômico. Israel estava prosperando muito. Diz os historiadores que essa era a melhor safra de uva que Israel já tinha experimentado. Israel estava sendo conhecida através do mercado da uva. E isso lhe rendia muito dinheiro. Isso lhe rendia muita prosperidade. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que Deus, ele envia uma praga de gafanhotos sobre a própria bênção que ele tinha liberado. Meus amados ouvintes, o problema não está em Deus nos abençoar. O problema é quem seremos ou em que nos transformaremos após receber a bênção. É verdade. Eu fui então buscar a cronologia até chegar em Joel capítulo 1, dos versículos 1 ao 5. E a cronologia bíblica é 2 Crônicas capítulo 24, 1 ao 7, onde ocorre a deslealdade dos sacerdotes. 2 Reis capítulo 13, versículos 1 e 2. Jeocás, rei em Israel, estabelece uma vida de pecados. 2 Reis capítulo 13, versículo 22. E dos versículos 4 ao 7,
Israel é oprimido pela Síria. A história começa a mudar em 2 Reis, capítulo 12, versículos 4 ao 16, quando o rei Joás ele estabelece a reparação do templo, desfaz a adoração aos ídolos e daí em diante Israel começa a prosperar. A nação de Israel estava aprendendo que Deus, para prover, faz necessário, irmãos, conserto e arrependimento. Muitos de nós queremos provisão, mas não queremos compromisso. Queremos as coisas prontas, mas não queremos construir. Buscamos os dons, mas não buscamos a santidade. Buscamos prosperidade, mas não trabalhamos e nem buscamos a honestidade. Nós queremos que as coisas deem certo, mas sem compromisso da nossa parte. Era notório que Judá estava vivendo um dos melhores momentos da sua história de vida. E aqui eu trago um alerta. Cuidado, pois são dos melhores momentos da nossa vida que nós relaxamos com a nossa vida espiritual. É tudo quando vai dando certo, tudo vai dando certo, a gente acaba buscando menos. Eu quero te contar um segredo da minha caminhada, que está a completar 18 anos no Senhor. Quanto mais as coisas dão certo comigo, mais eu aprumo a minha vida. Por que eu digo isso? Porque quando nós não temos problemas, nós diminuímos a oração, nós cessamos o jejum, a casa de Deus, a ida agora passa a ser algo secundário, porque a prosperidade, a fartura, ela faz isso conosco. Porém, quanto a mim, quanto mais as coisas dão certo, mais eu aprumo a minha vida espiritual. Qual era o sentimento que estava no coração do povo de Judá? Tudo provém de Deus, e é verdade. A uva estava sendo provisionada por Deus. Tudo está dando certo, e é verdade. Porém, uma coisa a gente precisa distinguir. As coisas darem certo é uma coisa. Deus aprovando é outra história. São os momentos de bonança, prosperidade, calmaria que Deus ouve de nós. Não posso ir à igreja, pois estou cuidando da bênção que Deus me deu. Talvez seja uma bênção material, talvez seja algo que esteja prendendo o teu coração, e às vezes nós dissemos, olha, Deus tem me abençoado muito, estou sem tempo para ir na casa do Senhor. Viver o melhor período de sua vida longe de Deus é perigoso demais. Você pode estar vivendo o melhor momento, está desfrutando das melhores coisas na tua vida, mas se você está longe de Deus, isso se torna perigoso para a sua caminhada. Nossa maior dificuldade não é receber de Deus, mas é manter o que Deus deu. Nossa maior dificuldade não é Deus em nos abençoar, mas é nós termos sabedoria para manter e fazer prosperar ainda mais aquilo que Deus nos honrou. Quantos exemplos nós estamos vendo ultimamente dos que começam bem e terminam mal. Mas pastor, por que isso acontece? Algumas coisas eu posso dizer e eu separo duas nessa tarde. Primeiro, se acostumam com a presença de Deus, se acostumam a pregar, se acostumam a ir na igreja, se acostumam com a religiosidade. A segunda, deixam entrar a pecaminosidade e pelo fato de avançarem, confundem que existe a aprovação de Deus. Começam bem e terminam mal. E o que me chama a atenção nesse texto, no versículo 5, é que é o próprio Senhor que está chamando esse povo de ébrios. Essa palavra ébrios é aquele que se embriaga habitualmente, que é dado ao vício de beber. Existem duas conotações. Essa é a primeira, aquele que se embriaga habitualmente, que é dado ao vício de beber. E eu entendo na palavra que agora o povo estava se embriagando com o vinho,
Porém, a uva era uma bênção. Porém, a uva era uma honra que Deus estava dando, concedendo para aquele povo. E aqui vai um ensinamento muito grande para você, ouvinte da Rádio Sudoeste. Não permita que a bênção dada por Deus seja transformada em desonra. Quantos têm ministério e desonram ao Senhor? Quantos conseguem contrair o seu casamento e desonram ao Senhor? Deus derrama os seus dons e desonram o Senhor. São alcançados com bênçãos e acabam desonrando a Deus. O vinho, que era para ser motivo de alegria, de honra, agora estava sendo motivo de desonra. Eles pegaram a bênção dada por Deus e transformaram isso em desonra. A segunda conotação é o ébrio de prazer. É aquele que se acha em estado de anormalidade por efeito de uma paixão. O povo agora estava apaixonado pelas uvas. Isso me ensina que nós não devemos permitir que a bênção dada por Deus seja maior que a presença dele. A pessoa só pensa na bênção, a pessoa só pensa na provisão, só que ela, sem saber, permite trilhar um caminho onde a bênção ao qual o Senhor Deus está sendo maior que a presença dele. Não permita que a abundância material prejudique a espiritual. Às vezes queremos tantas coisas e elas não acontecem, porque se essas coisas acontecerem, quem nós seremos? Em quem vamos ser transformados ou em que vamos ser transformados? Mateus capítulo 6, dos versículos 19 ao 21, nos ensina aonde nós devemos ajuntar o tesouro. É no céu ou na terra? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntais para vós outros tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem... Mas ajuntais para vós outros tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o tesouro, aí estará o seu coração. Aleluia. As coisas terrenas vão apodrecer, as coisas celestiais não. Tem pessoas que acham que o dinheiro pode comprar o Espírito Santo. São tão pobres, que a única coisa que tem é o dinheiro. Em Atos capítulo 9, versículo 13, eu vejo a conversão de Simão o mágico. E olha o que ele pensava, Atos capítulo 8, 17 ao 20. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de impor os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo. Ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Aleluia. Aos que trocaram a presença de Deus por outras coisas, existe um caminho a trilhar. Joel capítulo 2, versículos 12 e 13. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Ninguém se arrepende rasgando as vestes, como faziam os judeus. Rasgue o vosso coração, clamando pelo erro cometido, e Deus te ouvirá e virá com socorro. Aleluia! Muitos rasgam as vestes em sinal exterior, porém o coração ainda endurecido. Que o arrependimento produzido em vosso coração produza restituição na sua vida. É o que nos garante Joel capítulo 2,
dos versículos 25 ao 27. Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. O meu grande exército que enviei contra vós outros, comereis abundantemente e vos fartareis. E louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu, o Senhor, vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Existe uma promessa para a tua vida, ouvinte, porém ela passa por um caminho chamado arrependimento. Hoje é uma tarde que Deus escolheu para tirar a vergonha do seu rosto. É uma tarde preparada para te reconduzir à presença do Senhor. Eu não sei o que fez você se afastar dos caminhos do Senhor. Eu não sei do que você precisa abrir mão. O que eu sei é que Deus não abre mão de você. O que eu sei é que o Senhor te escolheu. Volte hoje, volte agora. Reconduza aos caminhos de Deus. Reconduza ao caminho do Senhor. Deixe o Senhor nessa tarde te abraçar, como o pai que abraçou o filho pródigo. Aleluia. Tarde de restituição na sua vida. Mas primeiro, passe pelo caminho do arrependimento. Que Deus te abençoe e Deus te guarde. E obrigado pela rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que Deus continue abençoando a vida do pastor Marcelo, sua família, a vida da minha esposa que está aqui também, Gleide Valéria, minha vida, a vida do Vitor também, toda a sua família. Que Deus continue abençoando vocês que nos ouvem nesta tarde. Não pare de buscar a presença do Senhor em momento algum. Cuide daquilo que o Senhor colocou na tua mão. Foi pregado nesta tarde. Permaneça de maneira firme e inabalável na presença do Senhor. Use toda a sua força para permanecer firme e inabalável na presença do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vamos orar ao Senhor agora, terminando mais esse programa. Dentro da ideia de dar honra a quem tem honra, vou pedir ao pastor Marcelo para que esteja orando, encerrando este programa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos por essa tarde de restituição. Te agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra encontrou corações contritos, corações sedentos pela tua palavra. Que o Senhor nos dê um resto de tarde, um início de noite, um final de semana de paz, de bênção, Senhor Deus, em tua presença. Continue guardando os teus filhos à frente dessa rádio. Continue, Senhor Deus, guardando a Rádio Sudoeste, guardando os ouvintes, ó Deus, bem como cada família representada. Que possamos, Senhor Deus, experimentar, de fato, Senhor Deus, saborear a prosperidade que há em Ti. Mas primeiro, passar por um caminho chamado arrependimento. Deus vos abençoe. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Rádio Sudoeste 96,9.